Olá, meu nome é Jussi e Pinóquio por Guilherme Del Toro. Eu já vou falando aqui logo de uma vez que, sim, essa adaptação é a melhor adaptação de todas do Pinóquio. E esse vídeo aqui não é só uma análise filosófica, mas é principalmente uma análise reflexiva. Então, algumas questões técnicas, até algumas coisas filosóficas, podem ser bem mais abordadas no vídeo do Tropia e do Hamlet. Links na descrição. E também, para avisar aqui, para depois não ficar falando, o Jussi está copiando tal youtuber. A ideia é que eu peguei deles, mas só que eu resolvi adaptar para mim. Porque, sinceramente, eu sei que eu não sou o deus da filosofia como Hamlet, mas também eu não sou o deus da técnica do audiovisual como Tropia. Então eu vou fazer a minha parte, que é refletir e questionar. O motivo desse vídeo aqui tá existindo é porque lá na comunidade do canal, vocês falaram que seria interessante eu falar meu ponto de vista. Eu tô aqui pra falar, mas não sobre o Pinóquio, mas sim sobre o Gepeto. E bem, nesse vídeo aqui, vamos entender o luto de Gepeto, porque afinal, é uma dor perder um filho. Carlo era um garoto normal, que amava muito seu pai, e ao ir na igreja terminar uma escultura de Jesus Cristo feita de madeira, a igreja foi bombardeada por umas bombas, mas só que não foi um ataque. Foi tipo, foda-se, tá com carga cheia, dei que explodir alguma coisa e tacaram na igreja. Infelizmente o Carlo acaba morrendo, e o Gepeto acaba sofrendo muito com o luto. E aqui eu já vou desmentir a maior mentira da humanidade que eu acho que existe, que são as 5 fases do luto. Na verdade, existe uma pesquisa científica comprovando que, sim, existe um luto aí no meio, uma verdade. Mas calma aí que eu vou explicar. O livro de Elizabeth Kurzbit-Ross, uma psiquiatra suíça, retrata as etapas de uma descoberta de uma doença terminal. O nome desse livro é Sobre a Morte e o Morrer, o que os doentes terminais têm para ensinar os médicos, enfermeiros, religiosos e os seus parentes. E essas tais 5 fases do luto se referem a uma doença terminal, não um luto normal. Mas o que seria o luto? Luto seria o processo de adaptação a uma experiência de perda. Qualquer perda, não importa. Se a pessoa, o indivíduo tem uma perda que o afeta profundamente, é um luto. Um rompimento definitivo de algo que você ama. E para o Gepeto foi o Carlo. E o luto é uma superação que cada um de nós tem que viver. A gente não pode ter interferência nisso porque pode acabar piorando, mas é um processo que a pessoa tem que passar. O luto envolve o Gepeto em vários sentimentos: raiva, culpa, tristeza, desânimo, medo, entre outros. Gepeto não lidou com o seu luto, ele reprimiu os seus sentimentos, causando instabilidade emocional. O mundo mudou, o mundo superou. Enquanto isso, Gepeto não seguia em frente, ele estava lá. Enquanto as árvores cresciam, enquanto a árvore mudava, enquanto a chuva caía, enquanto o sol nascia, Gepeto estava se lamentando. E um dia podemos ser como Gepeto, chorando por alguém, lamentando por alguém. E essas são as dores do mundo. Pais também são pessoas, se desesperam, mentem, e o único pecado de Gepeto foi ter um espírito elevado. No final ele superou, ter perdido seu filho. Quanto mais elevado o espírito é, mais ele sofrerá. E meio que essa passagem que Pinóquio me ensinou. O luto ele pode ser uma questão boba para alguns, mas é tão complexa quanto o próprio indivíduo. Os seus pensamentos são tão implacáveis quanto você. Isso é uma coisa que nunca nos ensinam, sabe? É uma dor que a gente não aprende a superar. O processo é uma coisa difícil de aceitar e ainda mais complicado de se lidar com as pessoas ao redor. Que para uns era para já ter superado, era uma fase. Para outros tem a tolerância. E meio que sim, o luto carrega o vício, o luto carrega a agonia e o luto carrega toda aquela depreciação do mundo. Infelizmente não tem uma cura mágica pra num dia pro outro a gente parar de sentir luto. A gente tem que se recompor, voltar ao poder do hábito, voltar a correr atrás das coisas boas. Ainda há tempo pra fazer várias coisas boas. E como no desenvolver do filme, o Gepeto vai correndo atrás de outras coisas. Às vezes a gente precisa daquela pessoa para nos cutucar para sair fora dessa bolha de luto. Um exemplo mesmo é o Pinóquio. Pinóquio fez isso com o Gepeto. Se não fosse uma interferência interna, o Gepeto ia continuar nesse luto pra sempre. Claro, às vezes funciona, às vezes não, e varia, depende. Porque o Gepeto precisava daquilo. O Gepeto precisava de alguém. Assim como alguém precisa de você. Assim como alguém precisa de mim. Então, ao lidar com o luto, eu deixo a minha recomendação.
chore. O espírito caído se elevará, mas é claro, com o tempo. O tempo pode não curar tudo. A cicatriz é permanente, mas devemos sempre manter o foco nas coisas boas do mundo. O mundo ainda é bom, a felicidade ainda é inútil. Então coragem e vamos seguir por esse caminho.